Bom dia, gente. Desculpem a demora. Hoje eu tô aqui para corrigir o simulado das DCNs com vocês. Eu tinha prometido, mas devido à correria, acabei me atendo a outras coisas e deixei o simulado por um segundo momento e chegou esse momento. Então vamos lá, vocês já estão com o simulado aí nas mãos. Seria importante se vocês também já estivessem com todas as diretrizes aí impressas. Os pareceres, como eu disse para vocês, é muito importante ler os pareceres, porque caem questões dos pareceres. São textos belíssimos, cheios de conhecimentos importantíssimos, conceitos, definições, sabe? Eu acho que é muito importante todo mundo ler o parecer. Eu sei que assusta um pouco, é trabalhoso, mas é importante, gente, porque tem questões que dizem respeito ao parecer, tá bom? Então vamos lá. A ideia de corrigir o simulado, lembrem-se sempre que vocês têm um enunciado na questão. Esse enunciado tem que ser retomado a todo momento, porque o enunciado, muitas vezes, é o que dá a dica da resposta. Então, cuidado para ter pressa para responder e não voltar no enunciado. Então, vamos lá começar com a primeira questão. Diz respeito à resolução SEB 4 de 2010, que é Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica. Então, vamos lá. A resolução CNE-SEB 4 de 2010 estabelece que a garantia de padrão de qualidade com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, retenção e distorção idade série, resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo. Determina ainda no artigo 10 que a exigência legal de definição de padrões mínimos de qualidade traduz. Bom, a resposta correta é a A. Traduz a necessidade de reconhecer que sua avaliação associa-se à ação planejada coletivamente pelos sujeitos da escola. Então, veja, para haver qualidade social da educação, com o atendimento ao direito do pleno acesso, inclusão, permanência e depois a gente viu também sucesso das crianças na escola e diminuição da retenção, da distorção e da série, depende intimamente da elaboração de um projeto político pedagógico, ou seja, de uma ação planejada coletivamente pelos sujeitos da escola. Quem são os sujeitos? Todos, servidores, funcionários, professores, então, gestão e mais. Os sujeitos da escola, inclui-se aí a comunidade, os pais, as famílias, a vizinhança, ok? Então, para ter esse padrão mínimo, está escrito isso lá no artigo 10, que se traduz na necessidade de reconhecer que a avaliação associa-se a uma ação planejada coletivamente pelo sujeito. Isso é o que está escrito lá no artigo 10. Vamos ver por que não é o B. O B está muito simples. A exigência de um bom projeto político-pedagógico elaborado por especialistas competentes. É isso que a gente estudou, gente, que você pega um grupo pequeno de, entre aspas, especialistas e eles escrevem o projeto político-pedagógico? Lógico que não. Então, elaborado por especialistas, mesmo que tenham altas competências, está errado. Porque quem elabora o projeto político-pedagógico são todos os sujeitos da escola. Então, está errada por conta de falar que especialistas sozinhos elaboram esse projeto. Então, B, extremamente errada. Vamos ver por que a C está errada. Traduz a necessidade da escola ter um corpo docente bem qualificado, preferencialmente com cursos de pós-graduação. Óbvio que seria ótimo isso, mas a diretriz, a resolução não fala isso. Então, aqui uma pegadinha, porque você vai ler e vai falar, nossa, é importante mesmo ter curso de pós-graduação. Mas os conselheiros não falaram isso, não usaram essa frase em momento nenhum. Óbvio que eles vão defender que todos, não só os docentes, toda a equipe escolar seja bem qualificada. Óbvio, mas não nessa frase desse jeito, não aparece ali na deliberação. Vamos lá no D. Pela existência, esse aqui poderia ter uma dúvida, olha, pela existência dos órgãos colegiados na escola
formalmente constituídos como Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil. Belezinha, isso não está errado, mas não é o que o artigo 10 fala. Então, esse é o perigo de questões. Olha, você lê, não está errado, mas não é isso que determina o artigo 10 para a exigência legal de padrões mínimos de qualidade. Lá fala que a tradução disso é a elaboração de um projeto político-pedagógico e avaliar todo ano, durante todo o processo, todos os anos, né, porque o projeto político-pedagógico não termina nunca, se essa questão do acesso, da inclusão e da permanência está sendo cuidada. Então, não é a D, muito embora, olha, deu aí uma dica de, olha, pode ser que seja, mas não é o que está lá no artigo 10. E vamos pensar, maior que os colegiados é o projeto político-pedagógico, porque o projeto político-pedagógico é a expressão máxima da gestão democrática e da participação desses colegiados, tá bom? E a necessidade de se organizarem na escola atividades de recuperação, já não precisa nem mais ler. Por quê? Desculpa, recuperação sim, perdão. A necessidade de recuperação para alunos com baixo rendimento com vistas a melhorar o desempenho deles nas provas de avaliação. Aqui que ficou feio. Desculpa, não é aquele pedaço não. Até falar que a necessidade de recuperação está correta, porém falar melhorar o desempenho nas provas de avaliação, a avaliação contempla a prova. Aqui falou, quando fala prova de avaliação, parece que coloca a prova num grau de importância maior do que a avaliação. A avaliação é a questão importante. A prova é uma forma de avaliar, que tem N formas de avaliar, inclusive por provas. Mas essa expressão, provas de avaliação, tá feia. E além do mais, não é isso que vai fazer reduzir a evasão, a retenção. Não é a questão de prova, de recuperação. Não, isso é uma coisa importante, mas não é no macro, numa visão macro, o que importa mais. O que importa mais, e está lá descrito no artigo 10, é a elaboração de um bom projeto político-pedagógico coletivamente, que vai, inclusive, abarcar essas questões dos colegiados, da avaliação, entendeu? Então, é ver o que é maior, o que é mais importante. Tudo bem na 1? Vamos lá para a 2. A 2, vejam lá. Desculpa aqui, deixa eu tirar. É a resolução da educação especial. É a primeira lá de 2001. Então, vamos lá, deixa eu só puxar meu vídeo, aqui para cima para não atrapalhar. A resolução CNSEB 2 de 2001 define que, como modalidade de educação básica, a educação especial considerará as situações singulares, os perfis dos estudantes, as características biopsicossociais dos alunos e suas faixas etárias e se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos. Estabelece em seu artigo 8º, veja, é algo que está lá no artigo 8º, que as escolas da rede regular de ensino devem, na organização de suas classes comuns e no desenvolvimento de suas propostas, vamos lá, é a B. É isso que está escrito no artigo 8º, que na organização tanto da classe comum, né, e no desenvolvimento das propostas ali feitas, o que vai acontecer? Deve promover flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos. Vocês sabem que nós temos até a questão da terminalidade específica, porque dependendo da deficiência, a criança às vezes não consegue atingir no mesmo patamar que o colega. Então, o que tem que fazer? Promover flexibilizações curriculares. Então, o currículo para essas crianças tem que ser flexível. Por isso, inclusive, que a gente faz o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual para essas crianças, tá? Por que não é o A? Agrupar os alunos portadores de deficiência em uma única classe, isso é uma besteira enorme. Primeiro, portador de deficiência, lembre que isso só aparece lá na Constituição. A gente não usa mais essa expressão, então não podia ter aparecido lá na resolução CNE. Muito embora essa resolução era antiga, ela falava de
crianças com necessidades especiais. Mas a gente não usa a expressão portadores de deficiência, tá? Mas aqui olha a besteira. Colocar numa única classe, ao contrário, o que a resolução, o que o parecer vai falar, que essas crianças têm que ser distribuídas para que todas as crianças das outras salas se beneficiem, inclusive se o professor, se beneficiem da presença dessa criança, que vai fazer com que as crianças aprendam a lidar com as diferenças e o professor aprenda também, se aperfeiçoe, se capacite, né, se forme em serviço para lidar com aquela criança que foi incluída na classe. Então, não tem nada de colocar numa classe só, tá bom? Por que não é a C? Considerar os alunos portadores de deficiência iguais aos demais e, dessa forma, utilizar as mesmas metodologias e recursos? Não, cadê a equidade? Dar ao diferente aquilo que ele precisa, portanto, diferente do outro. Então, não são iguais. São diferentes e, reconhecida a diferença, você vai tratar como diferente, dando a ele o que ele precisa, que é diferente do outro, ok? Garantir que os alunos portadores de deficiência sejam avaliados da mesma forma que os demais em atendimento ao seu processo? Não, a avaliação também é diferenciada. Se o currículo é diferenciado, obviamente a avaliação, que é parte intrínseca do currículo, também é diferenciada, então está errada a D. E aí, evitar grande defasagem em idade séria e promover os alunos com deficiência, mesmo que não tenham adquirido as competências básicas da série ou ano que curso. Veja, da forma que está aí, é como se estivesse falando em promoção automática. Passa essa criança de qualquer jeito. Não é esse o trabalho, eles têm que ter um atendimento diferenciado. E sim, buscando sim atender, inclusive um currículo diferenciado, para que eles se apropriem de conhecimentos, não promove só para não ter defasagem de qualquer jeito. Então, a B é a correta e aí estava claro que todas as outras tinham aí um exagero que tem que ser reconhecido e tem que ser percebido. Oi, perdão, deixa eu voltar lá. Ai, meu Deus, espera um pouquinho, apertei demais aqui. Então, vamos lá na 3. A legislação educacional permite à escola, olha, veja sobre o que está falando, organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de período de estudos, grupos não seriados com base na idade, na competência ou em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim recomendar. Então, ali está isso aí lá na LDB e está lá na resolução CEP. A resolução CNE-SEB 7 de 2010, que é do ensino fundamental de 9 anos, estabelece que o sistema de ensino ou a escola deve considerar. Veja, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de como as escolas vão se organizar em anos, séries, ciclos. Então, vamos ver. É o C, os 3 anos iniciais do ensino fundamental como bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passivo de interrupção. Então, está falando sobre organização dos anos, séries, dos tempos escolares. E aqui o C está falando exatamente desse assunto, porque lá está dizendo que a escola deve considerar, então, para ensino fundamental de 9 anos, os 3 anos iniciais do ensino fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível de interrupção. Por que não é o A? Vamos ver. Que a criança deve considerar que a criança poderá ser reprovada a partir do 2º ano quando a escola adotar o regime seriado. Não, já falou que não é para adotar o regime seriado nos 3 primeiros anos. Já está escrito isso na resolução. Então, não tem reprovação no 2º ano, porque é um ciclo de alfabetização. A criança está se apropriando da escrita, tá? Da língua falada e escrita. B. Que a alfabetização e o letramento devem acontecer até o final do 1º ano do ensino fundamental. Não, é um ciclo, não é até o 1º ano, é um ciclo de 3 anos. D. Que o professor deverá utilizar materiais que ofereçam oportunidades de raciocinar no ensino da matemática a partir do 2º ano do ensino fundamental. Gente, se alguém colocar esse aqui, olha, não dá nem para comentar. Quer dizer que antes do 2º ano não tem que raciocinar, tem que desenvolver raciocínio da matemática? Então, aqui é uma besteira o D. O D já está excluído de cara. E, que o desenvolvimento das diversas formas de expressão
incluído o aprendizado da língua portuguesa, da matemática e das ciências, deve ocorrer a partir do segundo ano. Novamente, uma bobagem tremenda. D e E totalmente descartáveis. Coloca a matemática a partir do segundo ano e depois língua portuguesa também a partir do segundo ano. D e E, respostas absurdas, tá? E se for pensar, a A e a B, para quem leu a resolução, não tinha como errar. A resolução do ensino fundamental de 9 anos não tinha como errar essa, só podia ser a C, que os 3 anos iniciais formam um bloco pedagógico, um ciclo não passível de interrupção, porque é um ciclo de alfabetização. Essa não era para ninguém errar, tá bom? Quem estudou, né? Quem leu ou fez uma leitura, né, atenta. Vamos lá, caiu no concurso de orientador, lá em São Bernardo. Segundo o parecer, veja, olha, pedindo parecer das diretrizes gerais da educação básica. Segundo o parecer SEB 7 de 2010, a Base Comum Nacional e a Parte Diversificada possuem como referência geral o compromisso com saberes de dimensão planetária para que, ao cuidar e educar, seja possível a escola conseguir. É como está lá. Só que vejam, não são artigos, é um texto. É que agora eu não estou com ele aberto aqui, mas tem lá até o número da página onde está isso. É como está lá. A escola deve conseguir, né? Seja possível a escola conseguir adotar estratégias para que seja possível desenvolver o letramento emocional, social e ecológico, o conhecimento científico pertinente aos diferentes tempos, espaços e sentidos, a compreensão do significado das ciências, das letras, das artes, do esporte e do lazer. É como está lá, como está escrito lá. Essa não tinha muito jeito. Essa seria uma questão difícil para concurso, porque você teria que ter atenção, teria que ter feito um resumo bom do parecer para lembrar disso na hora. Vamos ver o que mais tem. Adotar nos cursos noturnos metodologia pertinente às características dos sujeitos das aprendizagens, até aí tudo bem. Na maioria, trabalhadores, até aí tudo bem. E, se necessário, alterar a duração do curso, tendo como referência o mínimo correspondente à base nacional comum. Olha o erro gritante. Nós não estamos falando de educação básica, e na educação básica é a educação infantil, o ensino fundamental e médio. E a duração dos cursos, está prevista em lei. Então, não tem como, vou pegar aqui, ó, não tem como alterar a duração do curso. Não tem. É 800 horas no mínimo, em 200 dias letivos. O que pode acontecer, como a gente viu lá, dependendo de, sei lá, uma situação de guerra, ou lá em uma situação extrema, a gente pode fazer o quê? Fazer EAD, né? Educação à distância, né? Mas alterar a duração do curso de menos de 800 horas, como está falando aqui, não. Então, se necessário alterar a duração, está errado. Então, a B não poderia ser. Vamos ver a C. Desenvolver a preparação básica para o trabalho e para a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Não está errado, muito embora novas condições de ocupação, é um pouco estranho, mas vamos dizer que no futuro haverá trabalhos que hoje não estão aí previstos para nós. A gente não conhece ainda tipos de trabalhos que vão acontecer no futuro por conta do avanço das tecnologias. Então, a C não está totalmente errado, mas não é o que estava escrito lá quando se falava sobre a base nacional comum e a parte diversificada lá no parecer das diretrizes gerais para a educação básica. A C não estaria totalmente errada, mas não é o que está escrito lá. A D. Criar situações que provoquem nos estudantes a necessidade e o desejo de pesquisar e experimentar situações de aprendizagem como conquista individual e coletiva a partir do contexto particular e local, em elo com o geral e o transnacional. Belezinha, só que não é o que está escrito lá. Não está errado, mas não é o que estava lá. Vejam como essa é um pouco mais difícil. E desenvolver ao longo da educação básica a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes e da cultura dos direitos humanos e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Tá
Também tá certo, mas era o que estava escrito no trecho em que o parecer discute que a referência geral com o compromisso, né, que tem como referência geral o compromisso com os saberes de dimensão planetária, lá na referência base nacional comum e a parte diversificada, não era essas outras C, D e E que estavam contempladas. Era exatamente a que estava descrita lá. Então, veja, essa era uma questão difícil. Essa é uma questão que, se você colocar o C, D e o E, ninguém lá que na hora de corrigir vai rir, né? Vão falar, puxa, realmente essa era uma questão que a pessoa tinha que estar bem atenta na hora da leitura e tinha que ter gravado essa alternativa A aí como a correta. A 5, de acordo com o parecer CNS, veja, é do Conselho Pleno, porque cabe tanto para a educação básica como para o ensino superior. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, no item, veja, era para saber, para relacionar com o que estava num item. Agora vamos ver o que fala o item. Ações educativas de combate ao racismo e a discriminações. O princípio encaminha para... Então, veja, gente, o que está perguntando no enunciado? Está falando de ações práticas para diminuir essa questão, para combater o racismo e discriminação. Então, vamos ver, qual que era a correta? Como está pedindo ação prática, a correta era E. Ou seja, é do jeito que tá lá, tá? A crítica pelos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, professores, das representações dos negros e de outras minorias nos textos, materiais didáticos, bem como providências para corrigi-lo. Veja, isso é uma questão específica para o coordenador, no caso o OP, né? E os professores. Por que não colocou diretor aqui de escola, vice-diretor? Porque aqui, muito embora também seja papel do diretor, mas aqui é muito prático em relação às questões pedagógicas que o orientador acompanha, né? Em relação ao trabalho dos professores. Então, uma ação prática que a diretriz pede, que a resolução pede, é que o coordenador, o orientador acompanhe os professores em relação à representação dos negros e de outras minorias nos textos, nos materiais didáticos, bem como providências para corrigi-los. Veja, eu vi essa semana mesmo, que foi o dia 20, dia da consciência negra, uma entrevista na rádio, uma representante da comunidade negra, e ela foi muito perspicaz numa observação que ela fez. Eles foram numa escola fazer uma apresentação pelo Dia da Consciência Negra, e na escola ela observou que havia um cartaz com um desenho de uma negra, uma mulher negra, e o cabelo ali no cartaz foi representado com um bombril. Veja, gente, a gente sabe o quanto isso foi motivo de discriminação dos negros, xingamentos, cabelo de bombril. A gente não sabe isso na história, né, da educação brasileira, da escola e da vida cotidiana. E aí, gente, o que faltou para a professora e para a orientadora? Ter essa observação. Gente, se a gente recrimina tanto esse xingamento, cabelo de bombril, como é que a gente não deu um toquinho ali para a criança? Olha, vamos representar esse cabelo de outra forma? Porque o cabelo de bombril relembra todo aquele momento de preconceito, de racismo, de xingamentos. Então, gente, parece bobagem? Alguém vai dizer, mas até isso. Sim, até isso, porque esse é o nosso papel. O nosso papel na escola é esse. Então, ali, como ação, dando esse exemplo prático, faltou o orientador e o professor observarem isso antes de colocar o cartaz na parede, olhar e falar, opa, aqui é uma coisa que precisa ser discutida. E está escrito aqui, providências para corrigi-los, ok? Bom, isso é o que está lá. Por que não são os outros? Vamos voltar um pouquinho. E agora, como que eu vou voltar aqui? Pera um pouquinho. Então, a alternativa E, como se fala de ações, lá naquele item do parecer, essa era uma ação. Agora, vamos ver.
Por que não são os outros? A compreensão de que a sociedade brasileira é formada por pessoas que pertencem a raças e povos distintos, que possuem cultura e histórias próprias igualmente valiosas e que, em conjunto, constroem na nação brasileira sua história. Isso aqui está certíssimo. Mas isso é uma ação? Compreender é uma ação? Não. Aí é outro princípio, não é um princípio de ação, tá bom? Vamos ver o B. O conhecimento e a valorização da história dos escravos e da sua cultura na Constituição Histórica e Cultural Brasileira e a ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira. Belezinha, belezinha. Só que, gente, e também cuidado com a ênfase a história dos escravos. Não vamos só lembrar disso, porque os negros, o papel deles principal no Brasil não é só do escravo. Não é o trabalho escravo, é tudo que eles produziram para além do trabalho escravo. E a cultura, né? E os conhecimentos? E na área da medicina, e na área da educação, e na área da cultura. Então, gente, cuidado com isso. Mas principalmente aí não é o B, porque nós estamos falando de ação. Ação. E aí não é uma ação. A superação da indiferença é o C, né? Vamos ler o C. Da injustiça, desqualificação com que os negros, os povos indígenas e também as classes populares, às quais os negros no geral pertencem, são comumente tratados. Como eu estou falando para vocês, não é uma ação, não é uma ação. Tudo isso tem que ser trabalhado, mas de que forma? Qual é a ação? E aí tinha um rol de ações. Isso a C também não é uma ação. O esclarecimento a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana universal. O rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação contra os negros e os povos indígenas. Novamente, não estamos falando de ação, tá? Uma ação prática. E quando se lê no parecer, a ação prática, dentre o rol de ação prática, estava essa alternativa E, ok? Vou fechar aqui. Veja, agora uma supervisor de ensino. Uma questão para supervisor de ensino. As diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana têm como meta. Veja, eu acho até errado, porque eles escreveram lá meta. Meta, a gente sabe que meta é um tipo de objetivo que tem que ser quantificável. Então, meta sempre tem relação com números, tá? Então, na verdade, eu entendo isso como um objetivo, mas como eles quiseram dizer uma coisa, uma meta macro, ou seja, tão importante, eles usaram esse substantivo meta. E aí, gente, vamos ver. Tem como meta, é a C, porque é como está lá, tá? Nas diretrizes curriculares. Promover a educação de cidadãos, atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil. Veja, gente, isso é tão importante, porque isso aí é mais do que apenas para a educação das relações étnico-raciais. É para todas as outras situações da escola. É essa educação que a gente quer com cidadãos, atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica. Isso é o currículo. Isso é um dos objetivos maiores do nosso currículo, tá bom? Agora vamos ver por que não é o A. Primeiro, porque não era aquela meta que foi prevista, difundir o conhecimento da história da África no Brasil e valorizar suas manifestações culturais. É importante, tá? Mas vamos pegar a meta é o C. Quando eu promovo a educação, dos objetivos que eu vou tentar atingir, das estratégias, é a A. A A tá como uma estratégia, mas a meta maior é a C. B. Conscientizar os educandos brasileiros do papel e da importância que os africanos têm para a história do Brasil. Sim, beleza, temos que fazer isso. Mas a meta maior é a C. Vocês percebem que o C está dentro do C está integrando o A e o B. O C é o maior. Promover e aprofundar o conhecimento da história e da cultura africana na realidade brasileira. Sim, tá certo. E valorizar o conhecimento da contribuição da comunidade afro-brasileira para a formação da cultura brasileira. Tá certo. Então vejam, A, B, D e E estão corretas, só que não é correta para o que está perguntando. Essas questões A, B,
D e E estão contempladas lá na educação das relações étnico-raciais. Porém, está falando qual é a meta maior que essas questões que estão previstas no A, B, D e E fazem parte. Então, é o C, que é a meta maior, promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil. Então, aqui, gente, é um raciocínio de inclusão de todo e de parte. Então, vocês vão ver que o todo é o C, as partes são A, B, D, E. Óbvio que se eu escolher a A, por que eu anulei a B, D e a E? Se elas todas são partes de um mesmo todo. Então, o todo é a C, ok? Vamos ver a 7. O ensino fundamental... O ensino fundamental, de acordo com as DCNs do ensino fundamental de 9 anos, deve comprometer-se com uma educação com qualidade social, entendida como direito humano. Essa educação, deixa eu só pegar aqui um pouquinho, porque eu quero retomar com vocês isso aqui. Essa educação, antes de tudo, deve ser relevante, pertinente e equitativa. A equidade refere-se a... Gente, equidade a gente viu lá na Constituição. A equidade vai além da igualdade, porque a equidade é tratar o diferente de forma diferente para corrigir, para fazer uma política afirmativa, para corrigir como é que se diz? Fugiu a palavra. Para corrigir tudo que eles foram perdendo durante a história, quando eles sofreram inclusão. Tá bom? Fugiu agora a palavra, me perdoe. Mas vamos lá. Então, a equidade refere-se a... Essa é muito fácil. C. A importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida. Isso é equidade, tá? Porque igualdade é tratar todo mundo igual. Lembram-se dos direitos de primeira geração? Tá, tudo bem, trata todo mundo igual. Mas... tratando todo mundo igual, não foi corrigido algumas situações de desigualdade. Então, precisou lançar um novo conceito de equidade, tratar diferente aqueles que precisam de um tratamento diferenciado. Por que não é a A? Porque está falando de equidade, promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e do desenvolvimento pessoal. Veja, esse A refere-se à educação relevante, né? Deixa eu só lembrar. Promoção de aprendizagens significativas, relevante. Possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais. É pertinente. Então, veja, relevante é o A. Pertinente é o B. Equidade é o C. Agora, D. Promoção de aprendizagens valiosa para estudantes de diversos contextos e culturas de forma igual para todos. Já está errado, de forma igual. Não, eu tenho que tratar os diferentes de forma diferente. Então, de forma igual já caiu fora. A D era absolutamente errada. A possibilidade de atender a estudantes de iguais contextos sociais e culturais de forma diferenciada. Também parece que está bonito aí, mas está uma confusão isso aí. Não é isso. É a C. Importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como desigual do ponto de vista de partida. É como exatamente está lá, ok? Diretor... perdão. Meu Deus, deixa eu socorrer aqui que caiu aqui. Vamos lá, cadê o simulado DCNs? Meu Deus do céu. Vamos pegar esse aqui que eu... Me perdoe. Voltando aqui. 8º. Em conformidade com artigos... Meu Deus do céu, desculpa, gente. Com o artigo 6º, na resolução CNE-SEB 7 de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, então já está falando. Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas princípios éticos, políticos e estéticos. Gente, vocês têm que aprender muito sobre esses princípios, porque eles estão, inclusive, na BNCC. E eles vêm lá da Constituição e da LDB, por isso que eu quis fazer desde o início esse link Constituição, LDB, DCNs. E o currículo e tudo o que acontece na escola. PPP, inclusão, etc. Com relação aos princípios políticos, podem se destacar, entre outros,
é o D, princípio político, busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e a outros benefícios, é exatamente como está lá. Veja, o A, justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, é princípio ético. Deixa eu ver se está aqui o ético. Isso, está aqui, é ético. Respeito à dignidade da pessoa humana e compromisso com a promoção do bem de todos, princípio ético. Cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade, princípio estético da beleza, do fazer bem feito com sensibilidade. E valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a cultura, princípio estético. Valorização da multiculturalidade é um princípio estético. Então, só podia ser o D porque está pedindo princípio político. Cuidado com esses princípios. Se não for possível, primeiro a gente compreende, depois a gente decora. Infelizmente, isso já falava o Lucchesi lá há muito tempo atrás, um autor que discute avaliação. A gente quer compreensão, sim, mas depois é como a questão, por exemplo, da tabuada. Primeiro se compreende, depois decora. Lá na escola tradicional só se decorava, tá? Mas como hoje nós estamos num momento de valorização dos conteúdos socioculturais, né? De uma forma mais crítica, mas não só crítica, mas voltando à importância dos conteúdos, hoje a gente tem que fazer os dois movimentos, compreender e depois sim, dependendo do conteúdo, decorar. O diretor, a 9 foi para diretor, lá em Itápolis. Veja, isso que eu falei para vocês. Aonde que está previsto o número de crianças por adulto no Brasil? Todo mundo pergunta isso lá na educação. Gente, mas qual que é o número? É lei? Existe uma lei falando quantos alunos por adulto? Não existe lei falando quantos alunos por adulto na educação infantil, mas tem um parecer. O parecer, ele não tem a força de lei. Por isso que esse item que foi discutido no parecer não foi colocado lá na resolução, que a resolução, sim, é mandatária, ela tem uma força legal porque ela é definida, inclusive, por artigos e, por isso, resolução, lei, norma. O parecer é a discussão, porém, a gente pode utilizar o parecer, sim, para discutir essa questão da quantidade. E os sistemas podem, sim, até por meio dos conselhos municipais de educação, conselhos estaduais, em deliberações, definir essa quantidade de aluno como, por adulto, como uma normativa para a qualidade, tá bom? Mas veja lá, eu falei para vocês, tem que ler os pareceres. Essa é uma questão que eu achei em 2 concursos desses últimos que têm acontecido, porque eu sempre estou pesquisando os últimos concursos. Então, veja, eu peguei aqui um de 2016, que vai falar sobre a proporção adulto-criança. Então, vamos lá. Desculpa, olha, me perdoem, eu vou até pular, porque é a próxima. Depois, vamos pular, porque eu falei tudo isso e na verdade é a próxima. Vamos lá para 10, eu já volto na 9ª, tá? Só para não perder o raciocínio. É aqui na 10 que eu estou tratando dessa questão do número de adultos por criança. Também peço desculpas, porque na hora que eu copiei a questão da prova, saiu esses espaços aqui, ó, tá? Na hora que eu copiei, acabou ficando sem um espaço. Então, eu peço desculpa que eu enviei para vocês sem os espaços. Eu não sei se vocês compreenderam a questão, tá bom? Eu só vi agora na hora que eu fui corrigir. Então, vamos ler como que estava lá no parecer. Conforme o parecer CNE-SEB 20 de 2009, que é o da educação infantil, o número de crianças por professor deve possibilitar atenção, responsabilidade e interação com as crianças e suas famílias. Levando em consideração as características do espaço físico e das crianças, no caso de agrupamentos com crianças da mesma faixa de idade, recomenda-se a proporção de tantas crianças por professor, no caso de crianças de 0 a 1 ano, tantas crianças por professor, no caso de criança de 2 a 3 anos, e tantas crianças por professor nos agrupamentos de criança de 4 a 5 anos. Qual é o número, gente, de crianças? É esse aqui. Então, vamos lá. No caso de crianças de 0 a 1 ano, 6 a 8 crianças por professor, 0 a 1 ano. Crianças de 2 a 3 anos por professor, 15 crianças. Então, é para completar, 6 a 8, no próximo, 15 crianças por professor de 2 a 3 anos e
4 a 5 anos, 20 crianças por professor. Então, é essa sequência numérica que preencheria esse enunciado, ok? Então, infelizmente, decora lá. 6 a 8, 15, 20. 6 a 8, 15, 20. Tá bom? Vamos voltar na 9? Agora sim é das relações étnico-raciais, que, de novo, eu acho que essa era muito simples. O parecer CNS-CP, né, do Conselho Pleno, 3 de 2004, sobre as diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais, recomenda que o Estado e a sociedade tomem medidas para ressarcir os descendentes de africanos negros dos danos psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como em virtude de políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar e de influir na formulação de políticas no pós-abolição. Ou seja, o Estado tem que praticar política de reparação pelos danos que causou a essa população. Propõe também que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao racismo e toda sorte de discriminações. Entre essas medidas, as políticas de reparações e de reconhecimento formarão programas de ações afirmativas, isto é, conjunto de ações políticas dirigidas à correção de desigualdades raciais e sociais, orientadas para a oferta de tratamento. Que tipo de tratamento? Com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente e discriminatória. Gente, que tipo de tratamento tem que ser feito para corrigir as injustiças que os negros sofreram? Igualitário? Não. Neutro? Não. Diferenciado é o C, é um tratamento diferenciado, é equidade, tá? Equidade. Imparcial? Isento? Óbvio que é. Ou seja, gente, todas as outras seriam tratamentos que vão continuar mantendo a discriminação, o racismo, e vai continuar mantendo os preconceitos e os danos a essa população, que hoje, graças a Deus, vem sendo feito uma correção por força de lei, tá bom? Vamos pular 10, que a gente já viu. Então, veja, é tratamento diferenciado, tá? É a questão da equidade. Vamos lá no... Eu tenho até medo, porque eu erro aqui toda hora, na hora de abaixar isso aqui. Gente, eu fico escura aqui, até prefiro que fique escuro para vocês terem uma boa noite de sono. Minha cara fica escura o tempo inteiro. Eu poderia ter posto uma luz aqui, mas o objetivo não é ficar me olhando, né? O objetivo é estudar. Eu quero que vocês passem nesse e em qualquer concurso que possa haver. Bom, vamos lá. Parecer CNE-SEB 11 de 2010, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, recomenda que, vamos já ver, o que recomendou o parecer? Aos professores, a resposta correta é a B, aos professores seja oferecida a formação adequada para o uso das tecnologias da informação e comunicação e que seja assegurada a provisão de recursos midiáticos atualizados em número suficiente para os alunos. É exatamente o que está lá. Veja, esse é mais um daqueles difíceis, daquelas questões difíceis. Mas vamos ver se tem algum errinho nas outras. Vamos ver a A. Recomenda que os professores atentos ao processo de desenvolvimento humano, belezinha até aí, buscarão formas de trabalho pedagógico e de diálogo com os alunos, compatíveis com suas idades, belezinha, lembrando sempre de que esse processo é uniforme e contínuo. Uniforme? Processo uniforme? Não. Então, esse uniforme estragou o A. C. O professor, para assegurar a disciplina em sala de aula, já começou feio. Condição necessária para o trabalho pedagógico, precisa legitimar a sua autoridade pedagógica junto aos alunos, o que requer a elaboração de leis claras e que garantam punição severas aos alunos infratores. Não, gente, pegou pesado. Obviamente, disciplina é uma questão importante, mas tem gente que confunde disciplina com corpos imóveis,
bocas fechadas a todo tempo, não fazer perguntas, apenas ouvir, calar e ir embora quieto. E, gente, infelizmente, para essas pessoas, para nós, felizmente, nós lidamos com seres humanos, com gente viva, não com gente morta. Então, cuidado com esse exagero na disciplina. Aqui pega aquelas pessoas mais que ainda estão com o pezinho lá na escola tradicional, achando que o mundo não mudou, né? Punição severa a alunos infratores. Cuidado com isso. Veja, não quer dizer que não vai haver normas, regras de convivência, sim, mas sempre com muito respeito, com muito diálogo. É isso. Então, a C, absurda. A D, a A, absurda porque apareceu lá. Absurda não, tá? Porque teve uma palavrinha ali, processo uniforme, não ficou legal. D, o currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema. Tá tudo bem até aí. Em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, correto. A base nacional comum e a parte diversificada do currículo devem ser 2 blocos distintos, correto, mas incompleto. Por quê? Porque eles são blocos distintos, sim, a gente vê isso na matriz curricular, mas eles não são blocos distintos, ponto final. Eles são blocos distintos, porém complementares e integrados. Então, aí, para mim, está incompleta, porque deu a impressão que base nacional comum e parte diversificada não são complementares. Então, a D eu já excluiria por isso. Vamos ver aí. O ensino religioso de matrícula obrigatória ao aluno, já está o erro, aí não vou nem ler mais nada, gente. O ensino religioso para o aluno é matrícula facultativa. A gente viu lá. Então, não vou nem ler mais nada, tá bom? A E está errada. Vamos lá, 12. PEB 1. Perdão. Resolução 4. Diretrizes gerais. Vamos ver. Segundo o artigo 56, olha, é bem específica um artigo, então deve ser uma coisa que está muito bem específica naquele artigo. Segundo o artigo 56 da Resolução CNE-SEB 4 de 2010, a tarefa de cuidar e educar, que é a fundamentação da ação docente e os programas de formação inicial e continuada dos professores instauram, reflete-se na eleição de um ou outro método de aprendizagem, a partir do qual é determinado o perfil do docente para a educação básica, em atendimento às dimensões técnicas, políticas, estéticas e éticas. Aqui ampliou ética porque é uma expressão que a Terezinha Rios usa, a gente vai ver lá quando vê currículo. Já o artigo 58 da mesma resolução define que uma razão pela qual um programa de formação continuada dos profissionais da educação deve ser contemplado no projeto político-pedagógico é porque, veja, por que tem que ter um programa de formação continuada na escola lá no projeto político-pedagógico? A correta é porque a formação inicial não esgota o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades para o desempenho de suas atribuições. Veja, o professor ele se forma lá no magistério, no primeiro momento, né? Porque ainda no Brasil nós temos o magistério, né? Em nível médio, em algumas localidades. Depois ele faz uma pedagogia, se a gente pensar o PEB 1. Se for pensar o PEB 2, ele faz lá o ensino médio e depois ele faz a licenciatura lá no seu componente curricular, história, geografia, matemática, etc e tal. Só que, gente, o mundo não para. Então, você fez lá, você se formou há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, e você está lecionando. Acabou? Não precisa mais ter formação? Não. A formação inicial ela é muito importante. Quando a gente fala em formação inicial, nós estamos falando das universidades, dos cursos de graduação, tá? Podemos falar também dos cursos de pós-graduação depois, mas eu entendo que daí já é uma formação continuada, tá? A formação inicial é a graduação. Só que, gente, a formação inicial não esgota, porque eu preciso continuar estudando. O aprender é ao longo da vida. A gente não pode parar nunca de estudar, nunca. Então, na escola onde o professor vai atuar, a formação continuada tem que ser permanente. Ela vai acontecendo nos HTPs, nas reuniões pedagógicas, nas reuniões de avaliação de ensino e aprendizagem, nas reuniões de conselho, enfim, é aprendizagem ao longo da vida. Então, é isso que está falando de um jeito elegante. E é como está lá. Vamos ver por que não é o A.
Por quê? As instâncias formadoras dos profissionais da educação mantêm um projeto de formação inicial incompatível com as necessidades da escola. Não, gente, não é incompatível. Ele não esgota todas as questões da escola, mas incompatível não é, porque lá vai ser tratado sim as questões da didática, do currículo, da avaliação. Então, tá muito forçado lá, né? B. Porque são muitas as atribuições do professor da educação básica, as quais não podem ser abordadas no curto tempo da formação inicial. Não está errada, gente. Não está errado isso. Mas não é o que estava lá no artigo 56. E o C, ele está mais amplo do que o B. Então, além de ser o que está lá, ele está abarcando o que está no B. A formação inicial é insuficiente para a construção da autonomia profissional docente, tanto individual como coletiva. Sim, sempre é insuficiente a formação inicial. Não está errado o D, tá? Mas o B e o D estão contemplados no C de uma forma mais completa. E a formação inicial é insuficiente para desenvolver competências para a integração do professor com a comunidade e a família. Sim, não deixa de ser uma verdade, mas é pesado falar isso, que é insuficiente. Então, está muito acusatória a formação inicial. Então, como é que está de forma mais elegante contemplando tudo isso? É a C. A formação inicial não esgota o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades para o desempenho de suas atribuições. Por isso que o professor precisa continuar a ser formado com a formação continuada no ambiente de trabalho, ok? Além, claro, daquele momento em que o professor busca, né, individualmente ou coletivamente em outros espaços, a formação continuada. Mas na escola tem que acontecer. Tá quase acabando. 13. É também uma questão para PEB-1. Deixa eu ir devagar aqui para não... De acordo com o artigo 42 da Resolução CNE-SEB 4 de 2010, são elementos constitutivos... esse aqui eu achei difícil, gente, inclusive para professor. É porque os elementos constitutivos para operacionalizar as DCNs da educação básica, elas estão lá no artigo... Esses elementos estão no artigo 42. Mas, gente, é difícil, porque muito embora, não é que é difícil... São exatamente aqueles que estão previstos no artigo 42. Que são? Quais são os elementos constitutivos? O projeto político-pedagógico e o regimento escolar, o sistema de avaliação, a gestão democrática e a organização da escola, o professor e o programa de formação continuada. Então, a resolução, ela foi depois em sessões, explicando um a um desses daí. Vocês podem observar lá que está dividido em sessões. Uma sessão que vai abordar o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, uma sessão sobre avaliação, uma sessão sobre gestão democrática. Agora, quando você começa a ler, parece que tudo está correto, mas no artigo 42 são esses elementos constitutivos. Então, não é o A, o B, o C e o D, porque muito embora tudo ali esteja correto, não são os elementos constitutivos que o artigo 42 fala. Então, eu nem vou ler os outros, porque não está nada errado, mas não são os elementos constitutivos para que as DCNs sejam colocadas em ação. Ok? Então, essa para mim seria uma questão difícil. Meu Deus. Vamos lá. É que eu vou descendo aqui e eu acabo apertando outra coisa. Questão para diretor. A diretora de determinada escola pública de ensino fundamental foi procurada pelo pai de um aluno. Olha que legal, eu gosto dessas questões práticas. Um aluno do 6º ano, 14 anos. Veja, 6º ano, 14 anos, o que significa que ele está fora da idade correta, tá? Está com defasagem idade séria. O problema apresentado pelo pai é que a renda da família é muito baixa e o menino precisa começar a trabalhar. A diretora orientou a transferir o aluno para a EJA, que funciona à noite. Veja, será que a diretora orientou corretamente? O menino tem 14 anos e ela orientou colocar esse menino na EJA. Considerando a resolução CNE-SEB 1, de 5 de julho de 2000, que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a EJA, a orientação dada pela diretora foi correta ou incorreta? Então, vamos lá. C, foi incorreta, porque a gente já está na LDB, a gente já viu, anteriormente a gente já viu. Qual é a idade para a EJA de ensino fundamental, gente? Mínimo 15 anos.
Qual é a idade para EJA ensino médio? Mínima 18 anos. Então, veja, sexto ano, 14 anos, ele não pode entrar na EJA. Ele tem que cursar o ensino regular. Então, está incorreta, pois a matrícula e a assistência de crianças e de adolescentes da faixa etária compreendida na escolaridade universal obrigatória é vedada. Ele não pode entrar na EJA, ele tem que fazer o ensino regular, mesmo com 14 anos. É por isso que a gente tem que tomar esses cuidados com essa questão da reprovação escolar, tá? Tem que empurrar todo mundo, é isso que a Sônia está falando? Não. Nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance, pela formação inicial que nós tivemos e pela formação continuada que a escola tem que nos dar, para fazer com que essas crianças aprendam dentro do fluxo correto, ok? E aí é uma questão de currículo, de avaliação, de participação das famílias, de inclusão, de projeto político-pedagógico, de tudo aquilo de didática, que é aquilo que envolve a educação. Vamos ver por que não era A. Legal, porque a identidade própria da EJA é mais adequada para a situação, o perfil e a faixa etária do estudante. Veja, cuidado. Ah, porque ele tem 14 anos, ele precisa trabalhar. Sim, mas não pode. Então tá errado. A B é apropriada porque o estudante se encontra em defasagem em idade séria e a matrícula na EJA é mais adequada. Ele está com defasagem, mas ele não pode entrar na EJA com 14 anos. A idade mínima é 15. A D, correta, uma vez que está evitando a evasão. Se não for transferido para o noturno, o aluno provavelmente abandonará a escola. Não, ele tem que ir no regular e tem que ser feito tudo para que ele aprenda. Né? Recuperação contínua, paralela, para que ele se aproprie de conhecimentos que ele deve ter perdido aí durante esses momentos. E equivocada, porque a proporcionalidade, a disposição e a alocação adequada dos componentes curriculares própria EJA não poderão ser estabelecidos. Não, está equivocada, mas não é por esse motivo, é por causa da idade, ok? A idade está errada. Ai, meu Deus, eu não posso levantar agora, pegar água. Com a boca seca. Vamos lá. 15. De acordo com o artigo 8º, inciso 4º da Resolução CNE-SEB, número 2, de 2001, as escolas da rede regular de ensino devem prever e prover, na organização de suas classes comuns, serviços de apoio pedagógico especializado realizado nas classes comuns mediante. E aí colocou 5 incisos. Atuação colaborativa do professor especializado em educação especial, correto, está escrito isso lá. Porque está falando, de apoio especializado. Atuação de professores intérpretes de línguas e códigos aplicáveis, sim, isso é um apoio. Atuação de professores e outros profissionais itinerantes intra- e interinstitucionalmente, sim, isso é um apoio. Disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à comunicação, sim, apoio. Avaliação pedagógica no processo de ensino da aprendizagem para identificar o nível de aprendizagem, isso não é apoio, isso é inerente ao processo, isso não está definido como apoio, isso é inerente. A avaliação faz parte, assim como o currículo, tá bom? Então, estão corretas em relação ao que é apoio, apenas 1, 2, 3 e 4, portanto, a alternativa D é a correta. Última, para supervisor de ensino, então vamos pensar que deveria ser uma questão difícil, mas eu achei facílima. Nas instituições de educação infantil, conforme as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, devem-se criar procedimentos, ainda mais da VUNESP, hein, gente? Facílimo, hein? Devem-se criar procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, garantindo entre outras atividades. Ou seja, como que nós vamos avaliar o desenvolvimento das crianças na educação infantil? Entre outras, e eu diria até que é a principal, D. Observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e das interações das crianças no cotidiano. É assim que a gente avalia, observando e registrando, né? Por que não é a A? Óbvio, olha a besteira que está na A, gente. Observação cotidiana do desenvolvimento das crianças, tendo em vista sua promoção e retenção. Educação infantil aprova e reprova? De jeito nenhum. B. Atenção permanente ao desempenho das crianças para as devidas correções de seus erros. Ai, gente, aqui é aquele professor antigo que está na cabeça lá em 1980, tá? Correção dos erros, desempenho na educação infantil. Cuidado com essas expressões.
C. Realização de atividades de avaliação em momentos determinados para possibilitar uma visão do grupo. Não, falou besteira aí, não é em momentos determinados, é observação crítica, criativa e permanente, a gente está sempre observando. E verificação das dificuldades da criança para alertar os pais sobre os problemas que vêm afetando. Bobagem. Óbvio que a gente vai observar a criança e vai conversar com os pais. Óbvio, quando a gente notar alguma coisa, tá? Que chame a atenção. Mas verificar as dificuldades para alertar sobre o problema, tá? Não é isso o principal. Tá lá, é a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e das interações das crianças no cotidiano. Ok? Eu acho que essa era bem fácil. Gente, obrigada. Desculpem a correria, deixei para a última hora, espero ter ajudado. E se eu tiver mais um tempinho, eu já vou trazer a correção do simulado daquela aula que eu dei sobre PPP, Gestão Democrática e Autonomia da Escola. Continuem estudando firmes, tá bom? E a gente se encontra na aula de currículo. Abraço!